Show de bola. Então, boa tarde, os que chegaram agora. Vamos dar continuidade dentro do assunto ciclos biogeoquímicos, né? Então, finalizamos o ciclo hidrológico. Hoje vamos falar sobre o ciclo do carbono. Bem, antes de tudo, né, vamos entender o que é o carbono. Já falamos lá na introdução de ciclos biogeoquímicos que os elementos eles circulam na natureza, né? Ora estão nos seres vivos, ora estão no meio físico, né? Ora estão no ar, na litosfera, na hidrosfera. Então os elementos circulam. E quando a gente fala de carbono, a gente tem que dar uma atenção super especial, porque o carbono é um dos principais elementos químicos que vai entrar na constituição dos seres vivos. Inclusive, a gente fala que os seres vivos são formados por matéria orgânica, né? A biomassa dos seres vivos é formada em grande parte por moléculas orgânicas, e o que define um composto orgânico, dentre outras coisas, é a presença de carbono, ok? Então, o carbono vai estar presente em moléculas como vitaminas, lipídios, que envolvem gorduras nos animais, óleos nos vegetais, proteínas, né, bastante presentes nos animais, na musculatura, por exemplo, glicídios, né, que são os carboidratos, os açúcares, fonte de energia, os ácidos nucleicos, por exemplo, o DNA, que constitui nosso material genético, né, o RNA, forma ribossomos, está envolvido também na produção de proteínas, enfim, são todos compostos orgânicos importantíssimos e presentes em todos os seres vivos, ok? Então, carbono é essencial, né, primordial para a vida e lembra do Chomps, né? Então, é um dos elementos em maior quantidade. Ele só perde para o oxigênio, né, e para a água, que estão em maior quantidade devido à presença de água. Mas se a gente pegar em termos de biomassa seca, naquela definição que nós falamos na semana retrasada, o carbono aí seria um dos elementos mais abundantes, ok? Simplesmente porque está presente em toda a matéria orgânica. Bem, e no meio, né, no planeta, qual seria o reservatório pool? Lembrando que reservatório pool é o local em que você vai encontrar o elemento químico em maior quantidade, ok? E no planeta Terra, né, a gente considera que o reservatório de carbono está localizado nos sedimentos marinhos, tá? Nos sedimentos oceânicos, principalmente. Ah, por quê? Vamos entender daqui a pouquinho. Ah, mas não é a atmosfera? A gente sempre ouve falar que o dióxido de carbono ele é problemático em altas concentrações na atmosfera. Então, não era para ser a atmosfera o seu maior reservatório? Então, na verdade, a gente vai perceber que o ciclo do carbono ele pode ser dividido em dois, né? Existe um ciclo que é mais rápido, que a gente chama de ciclo ecológico, e existe um ciclo que ele é mais lento, né? E que é chamado de ciclo geológico. No ciclo geológico, por exemplo, vai estar vai estar relacionado à formação desses sedimentos marinhos. Por exemplo, o petróleo, né? O que é o petróleo? Petróleo é matéria orgânica que sedimentou no fundo dos oceanos e que sofreu esse processo. A matéria orgânica ela foi se depositando no assoalho oceânico e com o tempo os sedimentos foram recobrindo, né? Com o passar de milhares, milhões de anos, essa matéria orgânica ficou aprisionada nesse assoalho oceânico, formando uma espécie de rocha. Mas aquela matéria orgânica que ficou ali, no meio desse sedimento, ela não se decompôs, justamente porque ela se isolou do meio devido à sedimentação, né? E aí ela se transformou devido à elevada pressão, variações de temperatura. Essa matéria orgânica ela se transformou com esses milhões de anos aí, né, num líquido viscoso escuro, que é o petróleo. Então, o petróleo é riquíssimo em carbono. O petróleo ele é um combustível fóssil, porque ele vem da deposição de restos de animais, plantas, organismos em geral, que se transformaram então nesse líquido viscoso e preto, que é o petróleo.
Só que isso demora milhões de anos, não é da noite para o dia, não é em meses, não é em poucos anos, né? É muito tempo. E como tem carbono ali, esse carbono ele fica isolado do meio, digamos assim, por muito tempo, a gente chama isso de ciclo geológico, devido a esse tempo longo, né, que demora para sua formação. A questão da utilização do petróleo aí já são outros 500, né? Naturalmente, o petróleo não viria à tona assim, ele demoraria a ser exposto. Dependeria, por exemplo, de movimentação de alterações no relevo, movimentação de placas, né? Exposição do fundo oceânico. Vocês sabem que muito do que hoje é continente já foi fundo do oceano há milhões de anos atrás também, né? O mar ele sofreu processos de regressão, transgressão. Então a gente consegue encontrar poços de petróleo hoje no continente, mas em geral são lugares que no passado estavam submersos, já pertenceram a fundo de oceanos. Devido a toda essa transformação do relevo que também ocorre, né, a longo prazo, esses sedimentos podem vir à tona, né, e recircularem. Só que isso demora muito. O que hoje acontece é que o homem ele explora essas fontes de petróleo e pega esses estoques ricos em carbono e utiliza, né, para os mais diversos fins, para a produção de combustíveis fósseis como gasolina, diesel, né, querosene, vários polímeros vêm também do petróleo, né? Então, essa utilização desses combustíveis fósseis descarrega uma grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera que antes não estavam presentes ou não estariam presentes se não fosse a ação humana. Então é importante a gente definir esses conceitos, né, de ciclo geológico, que envolve, por exemplo, né, a formação a longo prazo desses sedimentos marinhos e dos estoques de carbono na forma de petróleo, de carvão mineral. Eu dei o exemplo do petróleo, né? Mas tem o carvão mineral, né? Tem rochas sedimentares, a dolomita, né? E outros. E o ciclo ecológico, que é mais curto, é aquele que utiliza rapidamente o dióxido de carbono que está na atmosfera. Esse dióxido de carbono ele entra através dos produtores da fotossíntese, ele entra então na biomassa dos seres vivos, nos vegetais, é passado para outros organismos através das cadeias alimentares, e quando esses organismos morrem, ou enquanto eles estão vivos e estão respirando, esse dióxido de carbono ele vai retornando para a atmosfera. Então, comparado com a formação de sedimentos, o ciclo que envolve a atmosfera somente, né, e os seres vivos, digamos assim, é um ciclo muito mais curto, por isso que ele é chamado de ecológico. É um tempo de ciclagem muito menor do que os outros, né, que envolvem eras, às vezes eras, momentos geológicos, né. Aqui algumas imagens só para representar os oceanos, né? E o fundo dos oceanos. Aqui a gente observa a luz entrando né, pela água, e a gente sabe que aqui os organismos também vão ter uma grande importância, tanto para a fixação do dióxido de carbono, quanto para a formação desses sedimentos, né, que eu vou falar melhor daqui a pouco. Mas isso é só para a gente contextualizar. Então, tira aquela imagem que a gente tem na cabeça de que o estoque, né, o reservatório maior de dióxido de carbono do mundo está na atmosfera. Não está. Na verdade, a média de concentração percentual do dióxido de carbono é cerca de 0,04%. Acontece que esse percentual, apesar de ser muito pequeno, ele é o percentual que garante, né, o efeito estufa, né, o equilíbrio entre fotossíntese e respiração, né? Se esse valor, apesar de ser pequeno, aumenta, né, mesmo que aumente pouco, mas à medida que ele vai aumentando, a gente vai tendo efeitos no clima, né, que é o que a gente tem ouvido falar aí nas últimas décadas, pelo menos, né? Bem, e o que que movimenta, né, pessoal? O que que move esse ciclo do carbono? Da onde que vem a energia que faz esse carbono circular? Ora na atmosfera,
ora nos seres vivos, ora lá no oceano, no sedimento, voltando depois para a atmosfera, é a energia solar, certo? Como eu falei, existem vários processos envolvidos no ciclo do carbono, né? A maioria deles vocês já conhecem, né? Talvez todos. Então vai ser uma passagem bem rápida pelo ciclo. Eu espero que vocês tenham assistido os dois videozinhos. Se não assistiram, né? Vão ter tempo de assistir. Dois videozinhos que eu coloquei bem curtos, mas são bem interessantes, tá? Resumem de uma forma bem didática o ciclo do carbono e falam um pouquinho da problemática, ok? Bem, então a energia solar ela vai ser essencial, porque é através dela que os organismos produtores, né, os fotossintetizantes, conseguem assimilar o dióxido de carbono que tem na atmosfera e converter esse dióxido de carbono em carbono orgânico, na forma de biomassa da planta. Então, graças aos produtores. Então, o início aí, né, digamos assim, um ponto de partida que a gente poderia ter, e extremamente importante, é a energia solar, beleza? Essa energia, ela alimenta o sistema de incorporação do dióxido de carbono da atmosfera para a biomassa orgânica e daí para ser, né, disponibilizado para os outros organismos, como os consumidores, como a gente tratou lá, né, no tema cadeias alimentares. Bem, quais são os processos que a gente vai observar então no ciclo do carbono? Processos biológicos, um deles acabei de falar, né? A fotossíntese é um processo extremamente importante porque ela consegue fazer essa transição do dióxido de carbono da atmosfera para os organismos. Temos a respiração. A respiração ela é responsável por devolver o dióxido de carbono para a atmosfera, fazendo com que ele circule, né? A gente não pode ter só a entrada de carbono no sistema, porque senão o dióxido de carbono da atmosfera acabaria e aí o ciclo ele seria interrompido. Então é importante também as formas de devolução. Então uma delas é a respiração celular, tá? Além desses dois que eu falei, fotossíntese e respiração, que são os principais, temos outros processos biológicos importantes também, como a decomposição da matéria orgânica, quando os organismos morrem, né, é responsável por, né, devolver os nutrientes, os elementos químicos que faziam parte daquela matéria orgânica, né? Então, dentre os elementos químicos que são devolvidos está o carbono, que é lançado na atmosfera na forma de dióxido de carbono, tá? Existe também o processo de decomposição que libera o gás metano, né? O CH4. Bem, o metano também tem carbono, então também participa do ciclo do carbono, ok? Além disso, temos outros processos, né? A gente fala de respiração, por exemplo, a gente sabe que tem a respiração aeróbia e a respiração anaeróbia, também chamada de fermentação. Então, são vários processos biológicos, que a gente vai estar tratando daqui a pouco melhor, que vão fazer parte do ciclo do carbono. Além disso, né, além dos seres vivos e da participação deles, o que temos? Temos alguns processos físicos, né, como a própria troca de carbono entre a atmosfera e a hidrosfera. Então, entre ar e água existe constante troca, né? O dióxido de carbono que está no ar ele pode se difundir para a água e o dióxido de carbono que está na água também pode se difundir para o ar. A gente vai ver como isso acontece daqui a pouquinho. A sedimentação de carbonatos, também vamos falar daqui a pouco. Essa sedimentação nada mais é do que está mais envolvida com o ciclo geológico que eu falei, né? Então é a formação de rochas sedimentares, né? Principalmente com a formação de carbonato de cálcio. Opa, carbonato tem carbono. Então, junto com o elemento cálcio, com, né, o íon cálcio, vão formar então um sal chamado carbonato de cálcio, que aí vai formar aquelas rochas calcárias. Tem vários organismos também que conseguem assimilar o carbonato junto com o cálcio, formando o calcário, em estruturas como conchas, conchas de moluscos, exoesqueleto de crustáceos, né? Algas calcárias também formam esqueletos calcários, os próprios corais, né? Então tem vários
organismos também que conseguem participar dessa incorporação de carbonato de cálcio, e a gente vai falar sobre isso também. E por fim, né, a formação de combustíveis fósseis, é aquele processo também que é geológico, que depende de variações de temperatura, pressão, né, e está associado ao processo de formação de rochas sedimentares, né? Então, a matéria orgânica que fica aprisionada e forma o que a gente chama de combustíveis fósseis, como o petróleo, né? Temos também o carvão, né? O carvão também é um outro carvão mineral, né? Ele vem dessa matéria orgânica a longo prazo, né? Principalmente vegetal, que, que fica, né, estocado ali em parte do sedimento durante muito tempo. E é explorado, né? E alguns países, como a própria Índia, né, utilizam ainda muito carvão mineral como fonte de energia, ok? Bem, essa imagem ela representa de forma bem simplificada todos os processos que eu falei até agora. Então aqui nós temos, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó, a energia solar fazendo com que a biomassa vegetal, ou seja, os autótrofos, os produtores, consigam, através da fotossíntese, assimilar o dióxido de carbono da atmosfera e incorporar na sua biomassa. Mas essa biomassa vegetal, juntamente com os animais e os outros organismos heterotróficos, né, e outros autotróficos, também realizam respiração. Quando respiram, devolvem o dióxido de carbono para a atmosfera, certo? O processo de decomposição, como eu falei para vocês, é um processo que também participa do ciclo do carbono. Toda vez que ocorre o processo de decomposição da matéria orgânica, né, matéria orgânica morta, nesse caso, parte dos elementos voltam para o solo ou para o ar. O dióxido de carbono que está na matéria orgânica, que entra em decomposição, volta para a atmosfera, certo? E aqui então a gente já está vendo uma pequena circulação, ó, reunindo processos de fotossíntese, res... respiração e decomposição. Bem, tirando isso aqui, vamos lá para os oceanos. Nos oceanos, né, o CO2 ele pode ser incorporado pela difusão, como eu falei. Geralmente, quando a temperatura dos oceanos é menor e a temperatura do ar é maior, a agitação entre as partículas gasosas no ar aqui fica maior, né, do que na água, e a agitação, esse aumento da energia cinética das partículas e dos gases, faz com que eles entrem na água com maior facilidade. Quando a temperatura da água que aumenta muito, a água fica mais quente, ocorre o processo inverso, tá, pessoal? O CO2 começa a escapar da água e ir em direção ao ar, ok? Mas vamos considerar aqui a entrada por difusão, né? A água mais fria, o ar mais quente, por exemplo. Então, o dióxido de carbono ele entrou nos oceanos. Esse dióxido de carbono que entrou nos oceanos, ele pode passar por vários processos que eu vou detalhar mais à frente. Mas só para a gente poder já fazer essa síntese, esse dióxido de carbono nos oceanos, ele pode ser utilizado pela biomassa aquática, ou seja, os organismos que vivem na água, e ser incorporados. Vários organismos, como eu falei para vocês, né? Algas calcárias conseguem pegar parte desse dióxido de carbono na forma de carbonato, reagir com cálcio e formar carbonato de cálcio, que vai formar o calcário, né? Então, vários organismos vão incorporar esse dióxido de carbono na biomassa. Ou os próprios produtores, né, as microalgas que formam o fitoplâncton, também conseguem utilizar esse dióxido de carbono que vem da atmosfera ou aqui, né, dissolvido na água, na fotossíntese. E no processo de respiração, todos esses organismos vão devolvendo partes desse dióxido de carbono que entrou por difusão ou por fotossíntese. Vão devolvendo ele para a atmosfera, ok? Bem, quando esses organismos eles vão morrendo e vão deixando estruturas calcárias, pensa num coral, por exemplo. Um coral quando morre fica só aquele esqueleto branco, né? Aquilo ali é calcário, é carbonato de cálcio. Esse calcário vai se depondo lá no fundo do oceano, formando sedimento, né? O sedimento, que no caso vai formar o próprio calcário que a gente chama, né? E, claro, né, isso com o passar do tempo vai formando estoques e rochas.
Quando parte da biomassa orgânica dos organismos sedimenta, né, decanta aqui para o fundo do oceano, e sobre essa biomassa, né, morta, biomassa orgânica morta, vai se depositando minerais, vai se formando aqueles estoques que eu falei para vocês, né? Pode formar tanto carvão, pode formar petróleo, tá? Então esses estoques, isso demora, né, claro, milhares, milhões de anos, na verdade, ok? E quando exploramos esses estoques aqui, ó, na forma da utilização de combustíveis fósseis, então essa queima de combustíveis fósseis vai devolvendo aquele dióxido de carbono que ficou estocado ali debaixo do sedimento, né, debaixo da terra por muito tempo, vai lançando de uma vez só para a atmosfera. E aqui então que mora o grande problema, o perigo, né, e a gente fala então em desequilíbrio do ciclo do carbono. Aqui que moram a maioria dos problemas ambientais, ok? Bem, aqui é um outro esqueminha mostrando com mais detalhes, né, alguns dos processos. Então, olha só, vamos aqui pegar de novo. É um ciclo, né? Então a gente pode começar de qualquer lugar. Vamos começar aqui, ó, lembrando que o CO2 pode ser transferido do ar para os oceanos, né, através da difusão, próprio contato. Esse CO2 que chegou aqui, ele pode se transformar em carbonato de cálcio, presente em estruturas rígidas de animais, como conchas, né, como esqueletos calcários, né, de corais, de algas. E aí isso com o tempo vai se depositando no fundo, ó, formando as rochas calcárias, né, que são muito exploradas, inclusive pelo homem, né, para produzir cal, que é muito utilizado na calagem, na agricultura, para correção do pH do solo. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem conhecer esse processo, né? Então, a, uma das principais fontes de calcário, do carbonato, que é usado para fazer cal, para usar na calagem, vem aqui, ó, dos fundos oceânicos, devido, né, à deposição dessas estruturas calcárias dos seres vivos, ok? Quando deposita também matéria orgânica, como a gente falou, você pode formar, né, o petróleo. Se você tem só essas partes à base de calcário, o carbonato presente nas conchas dá origem ao próprio calcário, que é a rocha, né? É um tipo de sedimento calcário. Bem, quando a gente tem então matéria orgânica que foi transformada ao longo dos anos, né, dos milhões de anos, a gente vai ter a formação dos combustíveis fósseis, tá? Quando são utilizados na indústria, né, pelo homem das diversas formas, principalmente para a produção de energia, esse carbono que estava estocado, ele volta para a atmosfera através da combustão, da queima desses combustíveis fósseis, né? E isso vai acelerar muito a devolução do dióxido de carbono para a atmosfera. Se não fosse isso aqui, ó, essa etapa aqui, o CO2 ia voltar lentamente através dos processos que a gente conhece, principalmente a respiração, a decomposição, né? Bem, lembrando que aqui no ciclo ecológico, como nós falamos, as plantas, os dois ciclos estão interligados, vocês entenderam, né? A gente só faz essa diferenciação de geológico e ciclo ecológico só por uma convenção, mas os dois pertencem a um único ciclo, né? A gente fala de ciclo do carbono, né? É só uma forma é um olhar diferenciado devido à escala de tempo com que ele circula, ok? As plantas, então, aqui, ó, através da fotossíntese, removem o dióxido de carbono da atmosfera, incorporam em sua biomassa, que serve de alimento para outros organismos consumidores, como né, aqui no exemplo, né, o gado, que vai comer, é um consumidor primário. Os animais comem, então, essas plantas e o carbono ele é repassado ao longo das cadeias alimentares, se houverem outros elos, né? Esse carbono ele fica incorporado na biomassa do animal. Parte é devolvido para a atmosfera pela respiração, como a gente falou, né? Enquanto o animal é vivo, enquanto o organismo é vivo, a planta também elimina, né, dióxido de carbono. Mas quando ele morre, né, ele começa a entrar em decomposição e aí a maior quantidade de dióxido de carbono já é lançada na atmosfera, ok? Culminando com o final da vida do organismo. Então esse, né, de forma simples, tranquila, é o ciclo do carbono. Bem,
Vamos lá, vamos agora só reforçar um pouquinho sobre esses processos que a gente falou, os processos biológicos, né? Lembram da definição de tempo de residência? Tempo de residência está relacionado ao tempo médio que o elemento ele fica ali no organismo ou num compartimento, né, ou em determinada parte do globo. Bem, estima-se que o tempo médio de residência do carbono nos seres vivos seja de aproximadamente 31 anos, né? Isso é uma média, né, pessoal? Lógico, tem organismo que vive um dia, tem organismos que vivem mais de 150 anos, né? Alguns répteis, por exemplo. Então, isso aqui é uma média para todos os seres vivos, ok? Bem, dentre os processos biológicos, já falei da decomposição, né, que atua na matéria orgânica morta, devolvendo os nutrientes para o meio. No caso aqui, o dióxido de carbono, o CO2, é um nutriente, tá? Na forma de gás. Temos a fermentação, que é um processo de obtenção de energia que muitos organismos fazem de forma anaeróbica, ou seja, não usa oxigênio. Muitas bactérias e fungos fazem fermentação, né? Vocês já ouviram falar que a fermentação é muito usada, por exemplo, na produção de bebidas, né, alcoólicas como vinho, cerveja. É utilizada na produção de combustível como etanol, né? Enfim, tem várias aplicações para o homem e na natureza também. A fermentação é um processo importante, tá? Fungos e bactérias principalmente vão fazer isso aqui sem usar oxigênio. Isso é uma forma de obter energia sem uso de oxigênio, tá bom? E a respiração celular aeróbica, ó, usa oxigênio. Nesse caso, usa o oxigênio, né? Então, lembrando rapidamente que a maioria dos seres vivos vai realizar esse tipo de reação para poder obter energia, a respiração celular aeróbia, tá? Na respiração celular aeróbia, a gente pega aí a glicose, né? A fonte de energia química, na forma química, queima com oxigênio. Aqui tem água, né? Mas na reação simplificada a gente não usa essa água, a gente corta. Então, ó, a glicose reagindo com oxigênio, produzindo CO2, que volta para a atmosfera, vapor d'água, que também pode ir para a atmosfera, e energia. Essa energia é a que a gente utiliza para realizar para todo o nosso metabolismo, né, nossas atividades corporais, enfim, tá? Na forma de ATP. Vou falar melhor daqui a pouquinho sobre isso. E um outro processo biológico importantíssimo que falamos também, que é a fotossíntese. No caso, a fotossíntese, quimicamente falando, né, seria o inverso, né, da reação da respiração. Na fotossíntese, os organismos autotróficos que possuem clorofila, é um pigmento capaz de absorver, de utilizar a energia do sol. Então, esses organismos pegam o dióxido de carbono, absorvem o dióxido de carbono da atmosfera, juntamente com a água, se for uma planta, né, que geralmente absorve pelas raízes. Na presença de luz, produz o quê? Glicose, que é isso aqui é uma molécula orgânica já, então é energia química, então energia luminosa virando energia química, né? E nesse processo é liberado oxigênio que vai para a atmosfera. Esse oxigênio é importantíssimo para a respiração de outros organismos, inclusive do produtor que está fazendo fotossíntese, e água, né? São liberados nesse processo. Então, de uma forma simples, ó, observando aqui, a fotossíntese é basicamente o inverso da respiração. Pelo amor de Deus, né, não confundir. A planta ela faz os dois processos. Ela tanto realiza fotossíntese quanto realiza respiração, ok? Não pode falar que planta respira fazendo fotossíntese. Esse é o maior erro da humanidade, né? Planta realiza fotossíntese para produzir energia química, seu próprio alimento, e também realiza respiração celular, né, para utilizar a energia química que ela armazenou, que ela produziu. Então ela precisa respirar para utilizar essa energia também. Organismos heterótrofos geralmente só realizam a respiração, tá? E lembrando que o ideal em termos de equilíbrio do ciclo, né, é que esses dois processos eles ocorram mais ou menos na mesma intensidade, né?
é importante que ocorra um equilíbrio entre a fotossíntese e a respiração para o equilíbrio do carbono como um todo, né? Isso é extremamente importante para o equilíbrio ambiental. Bem, só finalizando aqui então, ó, as plantas conseguem utilizar a radiação solar, convertendo essa energia em energia química na forma de moléculas orgânicas complexas. Essa energia química, ela é utilizada pelos organismos, né, heterótrofos, através, né, não só os heterótrofos, por todos os organismos, né, através de respiração aeróbia, usando oxigênio, ou anaeróbia, né, na ausência de oxigênio, seria a fermentação. Tanto um quanto o outro vão fazer o quê? Quebrar essas moléculas orgânicas que esses organismos adquiriram e produzir moléculas simples, mais simples, CO2, por exemplo, né? E isso libera também energia, que é utilizada para o metabolismo. Então, estão vendo como é que indiretamente essa energia, ó, que veio passada pelas cadeias alimentares, ela veio do Sol? Né? E lembrando da nossa aula sobre, né, fluxo de energia. A energia, à medida que ela vai passando aqui nos elos das cadeias tróficas, ela vai sendo dissipada. Então chega bem menos do que chegou lá nas plantas, né? Então chega a um consumidor muito menos do que chegou na planta lá, no produtor. Bem, aqui, né, mais uma vez, porque essas duas reações têm que ficar bem claras. Aqui eu coloquei já as reações da fotossíntese e da respiração de forma geral. Então, ó, a fotossíntese, ela garante a entrada de energia no ecossistema, né? Transforma energia solar em energia química na forma de glicose aqui, né? Depois a glicose, esse carbono vai formar diferentes compostos orgânicos nas plantas, né? Os óleos, né? Os polissacarídeos, né? Enfim, toda a biomassa vegetal, mas tudo começa aqui, ó, com a fotossíntese formando essa primeira molécula orgânica, que é a glicose, ok? E a respiração, né? Que vai utilizar essa glicose que foi produzida pelas plantas, pelos produtores, né, na respiração. Respiração aeróbia queima a glicose com oxigênio, produzindo CO2, ó, que volta para a atmosfera, água e energia. Lembrando que na respiração, o produto energético ele fica na forma de ATP, né, trifosfato de adenosina. Não sei se vocês lembram, já estudaram ATP. O ATP é um nucleotídeo energético, né? A gente chama de moeda energética do ser vivo. É uma forma de energia imediata. Então a gente vai queimando glicose. Glicose é energia também, não representa energia? Só que é energia química. A glicose não está disponível imediatamente. Se você precisar de energia para algum processo, alguma reação química do seu corpo, né, a glicose ela não oferece diretamente. Por isso que a gente vai pegando glicose, queimando com oxigênio e produzindo energia que a gente estoca na forma de ATP, para que esse ATP sim possa ser utilizado imediatamente. Precisou de uma reação química, precisa de energia imediatamente, tem ATP ali em volta, opa, é ele que é utilizado, tá bom? Então, a energia que é produzida a partir da quebra da glicose, ela fica estocada na forma de ATP para usos imediatos, tá? É uma energia de pronta utilização. Bem, vocês já devem ter ouvido falar, né, que na verdade esse discurso ele voltou atualmente devido às queimadas, né, as inúmeras queimadas que a Amazônia, a floresta amazônica tem sofrido, né, de 2 anos para cá, principalmente no ano passado, né, isso que saía na mídia a todo momento. Então, envolvendo questões econômicas, políticas, né, interferências internacionais, né, enfim. Bem, e da onde que veio essa história, né? Quais são as grandes consequências, na verdade, dessa devastação que tem ocorrido ao longo dos anos na floresta amazônica, né? Tivemos momentos em que o desmatamento reduziu um pouco, depois voltou a aumentar. Desde 2018, o desmatamento tem aumentado assim progressivamente. Isso tem causado preocupações. Por quê? Primeiro vamos responder essa pergunta, né? Se alguém ainda tem dúvida. Por que que a Amazônia não é o pulmão do mundo?
Gente, a Amazônia ela tem inúmeras importâncias, né? Não só com relação à sua grande biodiversidade, a tudo que é descoberto de novo em termos de princípios ativos, na medicina, na farmacologia, na indústria nutracêutica, né, para o próprio equilíbrio climático da região norte do país e das outras regiões, né? A floresta amazônica ela não influencia só ali no norte, não. Floresta amazônica, como a gente falou no tema passado, ciclo hidrológico. O que mantém o ciclo hidrológico ali na floresta amazônica é a própria biomassa, né? A própria biodiversidade. Essa biomassa vegetal e os organismos que vivem ali que conseguem equilibrar os processos de fotossíntese e respiração e emitem uma grande quantidade de vapor d'água para a atmosfera, na forma, né, através da evapotranspiração da floresta, e isso faz com que a atmosfera ali na região amazônica seja uma atmosfera extremamente úmida. E essa umidade é como se fosse um grande rio, né, flutuante ali no ar. E essa umidade, ela não fica circulando só ali na Amazônia, né? Esses deslocamentos de massas, principalmente para a região centro-sul do Brasil e da América Latina, faz com que essa umidade garanta, né, a vida e garanta, né, o equilíbrio de outras regiões fora da Amazônia. Então, a floresta amazônica tem uma importância extremamente grande em termos de biodiversidade, controle climático. É verdade que se a Amazônia for desmatada, progressivamente ela pode se tornando um deserto. A gente vai entender melhor isso na outra imagem que eu vou mostrar. Mas falar que ela é o pulmão do mundo, pessoal, é mentira, tá? O pulmão do mundo são as algas, né? O fitoplâncton marinho, aquático de uma forma geral. Aqui tem algas marinhas, né, macroscópicas, mas, né, essa imagem é só para lembrar do termo alga, porque na verdade os principais protagonistas para a produção líquida de oxigênio para a atmosfera vêm dos oceanos e vêm do fitoplâncton, que são micro-organismos fotossintetizantes. São microalgas, cianobactérias, bactérias fotossintetizantes que conseguem então, né, devido à grande área que nós temos superficial do planeta coberta por água, conseguem produzir uma quantidade superior a mais de 50% do oxigênio que está presente na atmosfera. Se a gente pegar as florestas tropicais, boreais, né, elas têm uma pequena participação em termos de produção de oxigênio para a atmosfera, para o planeta, né? Também são importantes, mas não dá para chamar de pulmão do mundo, tá? Pulmão do mundo, então, é o fitoplâncton, são as algas. Bem, outra questão que permeia isso, né? Algumas pessoas perguntam, mas por que a Amazônia pode virar um deserto, né? Ela pode virar um deserto porque, como eu falei, toda a umidade que circula na floresta amazônica, ela vem a grande entrada de água vem através da evaporação dos oceanos. Então, são massas de ar que vêm carregadas de água, que são convertidas em chuva junto com a evaporação da vegetação lá na região norte. Essas chuvas, então, devido a essa elevada biomassa, elas conseguem ser absorvidas no solo, infiltradas no solo, né, como a gente viu na aula passada. Elas, graças à vegetação, né, elas conseguem também ser assimiladas e circular, né? Elas entram nos organismos e são devolvidas pelo processo de transpiração. Então, plantas, animais, através da sua respiração, eliminam vapor d'água para a atmosfera de volta, tá? Quando você arranca essa vegetação, quando você vai arrancando, o solo da Amazônia não é um solo muito rico. O que deixa o solo rico é a serrapilheira, é a biomassa que vai se formando em cima desse solo, que vem também dessa vegetação, da mata, né, dos seres vivos. Os seres vivos eles vão morrendo e vão ficando sobre o solo devido à intensa umidade e elevada temperatura. O processo de decomposição dessa matéria orgânica na Amazônia é rápido,
devolvendo os nutrientes para o meio, que são assimilados pela vegetação, então circulam rapidamente devido à biodiversidade. Se você desmata, se você queima a Amazônia, você remove essa biomassa toda de nutrientes que tem aqui e que são um gatilho para que essa circulação ocorra. Sem ela, para de chover, porque não ocorre evapotranspiração. Os solos não são produtivos por si só, né? O solo é um solo pobre, se a gente pegar a camada mineral dele. E aí, isso, com o passar do tempo, de fato, pode se tornar um deserto, tá bom? Só exemplificando novamente, essa imagem é boa, eu mostrei para vocês na aula passada. Mostra aqui, né, os processos de fotossíntese e de respiração, né? E o equilíbrio que esses dois processos têm que ter, né, para que os ciclos, né, não vou falar só de ciclo do carbono, mas o próprio ciclo do oxigênio, o ciclo da água, né, eles aconteçam. Bem, por que que a gente fala que a floresta amazônica ela não é o pulmão do mundo? Outro argumento, né? Pessoal, quando o organismo, quando a gente pega, por exemplo, organismos pequenos como microalgas no mar, são organismos de ciclo curto de vida, uma célula vira milhares em poucos dias. E esse curto ciclo de vida faz com que a taxa fotossintética seja acelerada. Lembram da velocidade de reposição do fitoplâncton? Então, a taxa reprodutiva e a taxa fotossintética é muito grande. Isso faz com que a produtividade líquida de carbono, desculpa, de glicose e de oxigênio seja maior, tá? Lá nos oceanos. Plantas não, né? Vamos pegar uma árvore como exemplo. A árvore ela faz fotossíntese, tá? Ela pega luz, pega o dióxido de carbono para produzir, né, glicose e sua matéria orgânica. Só que ela tem que gastar energia para manter raiz, para manter caule, para manter folha, para produzir flor, fruto, semente. Ou seja, o ciclo de vida da planta é muito longo e ela, boa parte, praticamente, né, boa parte do que ela produz em termos de energia aqui na fotossíntese, ela consome na respiração. Então não sobra muita coisa, não sobra muito oxigênio, ok? Ela devolve oxigênio para a atmosfera, mas não sobra tanto assim não. É como se tivesse um equilíbrio do próprio organismo, entenderam? Isso devido às características, né, das plantas terrestres, né? Elas são maiores, né? Tem um consumo maior energético. Quando elas são mais jovens e têm um crescimento mais rápido, elas produzem mais oxigênio e consomem mais CO2. Quando elas ficam na fase adulta, uma floresta como a amazônica, a gente fala que a floresta está no estágio clímax, né? Um estágio maduro. Nesse estágio, praticamente tudo que é consumido tudo que é produzido é consumido. Mais ou menos existe um equilíbrio entre a fotossíntese e a respiração, ou seja, o que é produzido e o que é consumido. Não só a nível de organismo, mas a nível de ecossistema. Por isso que a gente fala que não sobra muito oxigênio para falar que é pulmão do mundo. O que é produzido é consumido, ok? Bem, essa imagem é bem interessante porque mostra que, né, nós temos aqui, por exemplo, numa mesma faixa climática, nós temos em diferentes continentes. Vamos lá, na Oceania, lá na Austrália, a gente tem o deserto da Austrália, né, um grande deserto devido à influência climática, né, então ao solo, características bem parecidas com o que a gente tem aqui também, né, na América do Sul, na região do Chile, por exemplo, no deserto do Atacama, que está alinhado com o quadrilátero, né, brasileiro aqui, né, que pega aqui um pouco alguns países da América do Sul, né, e principalmente o Brasil, vindo aqui de São Paulo, né, envolvendo outros estados aqui que envolvem o centro-sul, né, do Brasil principalmente, a região centro-sul do Brasil. Só que se a gente pega a região centro-sul do Brasil, olha que doideira, né? Ou comparativamente com outros desertos, como o próprio deserto da Namíbia, na África do Sul, o que que nós observamos? É que no Brasil, nessa região, a gente tem a presença de vegetação, né? Não é um deserto como ocorre em outros continentes que têm condições climáticas
né, e condições edáficas similares. Por que que isso não acontece, pessoal? Graças à Amazônia. Se a gente não tivesse a Amazônia, além da próprio território da floresta virar um grande deserto, outras regiões, né, do Brasil principalmente, que dependem da Amazônia, também virariam um deserto. Isso nos leva a pensar, por exemplo, da importância que estados como São Paulo, né, que é pura urbanização, né, só tem prédio e construção para tudo quanto é lado, praticamente não tem floresta mais. E um estado como São Paulo tem que pensar, mas para que eu vou querer que preserve a Amazônia? A Amazônia está lá no norte, eu estou aqui no sudeste, né? Olha, São Paulo já não tem mais nada. Para que eu vou ter que ficar contribuindo para a preservação da Amazônia? Na verdade, grande parte da água que chega aqui na região centro-sul, um pouquinho do sudeste também do Brasil, é oriunda da floresta amazônica. Isso já foi provado, né, cientificamente por vários estudos e muitas vezes foi falado. Bem, como eu falei para vocês, a Amazônia, ela pode não ser o pulmão do mundo, mas ela tem uma contribuição climática muito grande, né? A gente chama até de rios aéreos, né? Então, a região do quadrilátero, envolvendo aqui o centro-sul do Brasil, a gente fala que é irrigado pelos rios aéreos vindo da Amazônia. Toda a bacia hidrográfica da Amazônia, grande parte da água que circula ali, ó, vem dos oceanos, né, como eu falei. Os oceanos trazem essa água na forma de vapor que precipita e a vegetação se encarrega de manter essa água aqui, ó. Só que além de manter, ela devolve boa parte, né, através da evapotranspiração. Essa evapotranspiração faz com que essa água, na forma de vapor e de gotículas, vá se aglutinando na atmosfera amazônica e vá se deslocando para regiões inferiores, como essa do quadrilátero. Quando essa massa de ar úmido, né, cheio de vapor e gotículas de água que vem da Amazônia, chegam nessa região, ocorrem as precipitações. Ou seja, indiretamente, a Amazônia abastece de água outras regiões brasileiras. Ok? Daí a sua importância. Se desmata a Amazônia, não é só a Amazônia que vai sofrer, não, tá? Todas outras regiões, né, outros biomas brasileiros, Cerrado, né, o que restou de floresta atlântica, né, os pampas, todos esses também vão sofrer, tá? Por escassez hídrica. Então, graças à evapotranspiração, né, como falamos. Bem, vamos falar agora de um outro processo, que é um processo físico, mas também pode envolver organismos, que é a difusão do dióxido de carbono do ar para a água, como nós falamos. Bem, falei para vocês que o dióxido de carbono ele pode sair do ar e vir para a água, pode sair da água e ir para o ar. Isso vai depender principalmente da temperatura, dentre outros fatores. pH também influencia, mas principalmente temperatura. Quando a temperatura do ar é mais elevada, as moléculas de CO2 começam a agitar, aumenta a energia cinética e esse dióxido de carbono começa a entrar na água, que tem a temperatura menor. Quando a temperatura da água que aumenta, esse dióxido de carbono tende a escapar para o ar, de volta para o ar. Bem, uma vez dentro da água, o dióxido de carbono, né, ele reage com as moléculas de água, H2O, e vai formar um ácido fraco, conhecido como H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico é um ácido, na verdade, instável, né? Falei fraco, quis dizer instável. Por que que ele é instável? Porque depois de formado o ácido carbônico, rapidamente ele se dissocia em íon bicarbonato, que é o HCO3-, e íon H+, né? Que é o íon hidrogênio. Vocês já estudaram, né, em química e sabem que quanto maior a concentração de íons H+ na água, menor é o pH, ou seja, mais ácido é o meio. Então daqui já podemos concluir o seguinte, né? O aumento de dióxido de carbono na atmosfera e consequente aumento de dióxido de carbono na água pode levar à acidificação dos oceanos, ok? Essa é uma das consequências da poluição atmosférica pelo dióxido de carbono. Se tem muito CO2 na atmosfera,
ele acaba difundindo em maior quantidade para a água, né? E aí forma-se mais ácido carbônico, que vai dissociar, né, em bicarbonato e H+, aumentando o pH, desculpa, reduzindo o pH do meio. Pode falar. A mim queria perguntar um negócio aqui em relação à slide passada. Uhum. Em relação à floresta que tem na África do Congo, vai ter no Congo, não aconteceria o mesmo efeito que acontece aqui no Brasil, que vai dar uma... Sim, exatamente. O efeito é muito parecido, né? É, Ela se localiza mais aonde? Quem pode sabe, assim, não sei muito bem onde que se localiza, não posso saber mais o efeito. como assim? É acima dessa faixa subtropical, né? Ficaria também. Então, a questão climática, ela vai influenciar muito nessas características, mas como a gente falou, né? As questões edáficas, ou seja, do solo, também influenciam. A vegetação, a floresta é um reflexo, né, das condições climáticas do solo também, né, edáficas, e vice-versa, né? Por que que hoje, por exemplo, tanto, né, na floresta do Congo, né, é muito parecido com o que acontece aqui na Amazônia, por que que a gente fala que o solo, né, o solo em termos de, vocês vão estudar isso em outras disciplinas, mas o solo ele pode ser dividido em vários horizontes, né? As camadas mais inferiores do solo, né, são os horizontes mais profundos, são mais minerais. E os horizontes, as camadas mais superficiais, elas são mais orgânicas, né? Você vai ter camadas mais orgânicas quando você tiver a presença de uma vegetação, né, de uma biodiversidade maior, certo? Se você remove toda essa claro que essa biodiversidade ela está adaptada a essa condição climática, né? Então não adianta eu, por exemplo, virar e falar bem assim, vou tirar espécies da Amazônia e vou plantar lá no deserto da Namíbia para ver se lá vai virar uma Amazônia. Não vai. Isso envolve também uma questão chamada coevolução, né? Para cada região do globo, a gente tem espécies adaptadas àquele solo, àquele clima, mas é só para mostrar o quão importante é a biodiversidade e principalmente a vegetação no controle climático e nas propriedades do solo, principalmente as propriedades orgânicas e nutricionais, né? A maioria dos nutrientes vem da própria biomassa, né? Então, esses são, né, respondendo aí, né, seriam condições climáticas semelhantes e em termos de funcionamento também do sistema, né? Em termos de da biodiversidade atuante, taxas de decomposição, né? Devido à elevada temperatura, a umidade que chega, ok? Então é uma combinação dos fatores, mas é uma característica bem parecida, né? E é devido também ao processo de evapotranspiração. Não é só, não são só florestas, né, tropicais, né? Existem outras florestas também. Inclusive algumas florestas temperadas, elas conseguem ter uma produtividade líquida maior do que de florestas tropicais, tá? Por outros fatores, obviamente, né? Mas é só para demonstrar o quão a biodiversidade, especificamente a vegetação, ela é importante para esse controle climático. Beleza? Se ficar mais alguma dúvida, depois vocês podem questionar novamente, ok? Bem, voltando aqui, pessoal, no equilíbrio do dióxido de carbono, né, na água. Então, ficou entendido como ele entra, né, e como ele influencia no pH, na acidez do meio? Acontece o seguinte, pessoal, dependendo do pH do meio, depois que o dióxido de carbono entrou, formou ácido, formou bicarbonato e H+, esse íon bicarbonato, se o pH for um pouquinho mais elevado, esse íon bicarbonato, ele pode ser quebrado, dissociado em íon carbonato, que é o CO3 2-, e H+, ok? E aí esse íon carbonato, ele consegue se complexar, reagir facilmente com alguns outros íons, né? Alguns cátions, como o próprio cálcio, formando os carbonatos. Nesse caso aqui, ó, CO3 2- mais Ca2+, mais 2, vai formar o famoso carbonato de cálcio, tá bom? Que a gente chama também de calcário.
E esse carbonato de cálcio ele vai formar o sedimento, as rochas calcárias nos fundos oceânicos, tá? É dessa forma aqui, quimicamente falando, que os reagentes vão chegando até o ponto do carbonato de cálcio, que é o produto que vai formar as rochas sedimentares. Vocês estão observando que nessas reações químicas que eu estou mostrando aqui, as setinhas vão para os dois lados? Vai para a direita e vai para a esquerda? Vai para cima e vai para baixo? Essas setas, quando estão representadas nos dois sentidos, significa dizer que essas reações elas são reações que podem deslocar o equilíbrio delas, né? Por exemplo, se eu aumento a concentração de CO2, é provável que forme-se mais íon bicarbonato, e aí vai aumentar íon bicarbonato, vai produzir mais carbonato. Se, por exemplo, para de entrar dióxido de carbono aqui, o que vai acontecer? Vai parar de produzir bicarbonato, vai parar de produzir carbonato. Esses dois aqui vão ficar em maior concentração do que tem de CO2. Imediatamente, pode ocorrer o caminho contrário. O carbonato volta a reagir com o H+ do meio, formando bicarbonato. O bicarbonato reage com H+, formando ácido carbônico, que é dissociado, quebrado, né, em CO2 e água. Então, as reações elas ocorrem tanto para um lado quanto para o outro, dependendo do pH do meio, tá? O pH influencia também a concentração de cada, né, grupo de íons ou de moléculas desse aqui influencia, e também o pH do meio. Aqui embaixo eu coloquei uma reação solta, né? Na verdade, tanto faz começar aqui ou aqui, né? Porque as setinhas vão nos dois sentidos, mas é só para mostrar como que alguns organismos também, os seres vivos, ajudam a formar o carbonato de cálcio. Então, o carbonato de cálcio pode ser formado via química, né? Unicamente química no meio, reagindo cálcio dissolvido na água com carbonato dissolvido na água. Mas esse cálcio pode ser absorvido também por seres vivos que vão, né, reagir esse cálcio junto com bicarbonato, produzindo água, CO2 e o calcário, o carbonato de cálcio. Opa, tem carbonato de cálcio aqui no sedimento e tem carbonato de cálcio aqui no ser vivo. Em que lugar do ser vivo? Que lugar do ser vivo a gente vai ter carbonato de cálcio? Bem, organismos, por exemplo, mamíferos, peixes, né, répteis, né, que vivem no ambiente aquático, vão assimilar o carbonato de cálcio, por exemplo, nos ossos, nas estruturas rígidas. Outros organismos, como algas, existem várias delas que são chamadas de algas calcárias. Inclusive aqui no Espírito Santo, na região de ai meu Deus, como é o nome? Aracruz, região de Santa Cruz, nós temos um dos maiores depósitos de calcário do Brasil, né, na região de Santa Cruz, no município de Aracruz, devido a algas calcárias, tá? São algas principalmente como essas aqui, ó, roxinhas. Ah, professor, eu já vi essa alga roxa aí, mas eu achava que era uma pedra. Não. Aquilo ali que parece uma pedra rosinha, claro, não é nem coral também não, nesse caso aqui dessa imagem superior à direita. Isso aqui, ó, tanto é que quando o coral vai morrendo, vai ficando branquinho. Desculpa, coral não, a alga, né? Quando a alga vai morrendo, vai ficando branquinho, que aí fica exposto só o carbonato de cálcio. Quando está rosinha ainda, é porque você tem a alga com o pigmento, né, os carotenoides, né, realizando aí a fotossíntese e fixando carbonato de cálcio. Então, algas calcárias são importantíssimas, né, dentre os seres vivos para incorporar esse carbonato de cálcio nos sedimentos oceânicos. Outros animais, né, aqui a gente está falando de produtores, algas são produtores. Agora, falando de animais, a gente tem crustáceos como caranguejo, lagosta, siri, né? Temos moluscos, né, que são aqueles que produzem conchas, como os gastrópodes e bivalves em geral. Esses organismos, para formar essas estruturas rígidas, como o exoesqueleto desse, né, guruçá que está aqui na imagem, ou uma concha de um caramujo, eles incorporam também o carbonato de cálcio. Ele fica nessa forma, ok? E por fim aqui, né, não por fim, mas dentre os exemplos, os corais, né? Estão vendo aqui várias cores de corais? Os corais são associações de
de algas, né, com quinidários. Então, o coral é uma associação de mutualismo com algas. As algas que fazem, que dão essas cores para os corais, que fazem a fotossíntese, né? E fornecem alimento para esses corais. E os corais conseguem construir, através dessas reações aqui, ó, esqueletos calcários de carbonato de cálcio. Óbvio, né? Carbonato de cálcio é calcário. Por isso que quando os corais morrem, eles perdem a cor, mas fica branquinho. Já viram? O fenômeno do branqueamento de corais, por exemplo, que é um dos efeitos, um dos reflexos aí devido às mudanças climáticas, à acidificação dos mares, né? Esses organismos são sensíveis, eles morrem devido ao aumento de temperatura, acidificação do meio, indiretamente devido ao aumento do CO2, né, na água. E aí, à medida que vão morrendo, vão ficando brancos. A gente chama esse fenômeno de branqueamento de corais. Bem, beleza, pessoal. Esses seres vivos todos aqui que eu falei, que têm carbonato de cálcio nas suas estruturas rígidas, quando morrem, né, essas estruturas rígidas são calcário. E aí esse calcário ele vai para o sedimento, contribuindo para a formação das rochas sedimentares, né, que vão formar depósitos de calcário, ok? Bem, esse gráficozinho, só para a gente terminar essa parte de carbono na água, é só para a gente entender como é que o pH pode variar também nas formas que a gente encontra o carbono na água, né? Como eu falei para vocês, ó, pHs mais baixos, em geral, vão favorecer a presença do dióxido de carbono livre na água. À medida que esse pH vai aumentando, esse dióxido de carbono livre, ó, ele vai deslocando o seu equilíbrio com o aumento do pH para a formação do bicarbonato. Tá vendo? Ó? Então, ó, vai aumentando o pH, CO2 livre vai caindo e vai aumentando bicarbonato, certo? Se continua aumentando o pH, esse bicarbonato ele vai sendo transformado, né, quebrado em carbonato e H+. Então, aumenta a concentração de carbonato. Aqui, ó. O íon bicarbonato ele se converte em carbonato. Isso com aumento de pH. Então, dependendo do pH do meio, você pode ter mais uma ou outra forma, né, do carbono na água, tá? O carbono dissolvido. Bem, lembrando aqui, ó, que interessante. pH menor, então águas mais ácidas estão diretamente relacionados à maior disponibilidade de CO2 livre nessa água, tá? Então, lembrando que se a gente aumenta muito a concentração de CO2 no ar, também vai aumentar a concentração de CO2 na água, devido ao processo de difusão, principalmente. Bem, isso né, era toda a parte de embasamento que a gente tinha que falar, relatar sobre o carbono, né, o ciclo do carbono. Acho que a gente falou bem sobre todos os processos. Se tiver alguma dúvida até agora, por favor, avisem aí. Agora a gente vai entrar na parte, né, que envolve as interferências humanas, como o homem, a sociedade humana, interfere no ciclo do carbono, né? A gente acabou falando, mas vamos dar uma reforçada aqui. Bem, basicamente, o ciclo do carbono ele sofre, né, interferências devido ao desmatamento. Então, o desmatamento é um grande impacto em termos de ciclo do carbono. Como nós falamos, às vezes né, as florestas tropicais, as florestas temperadas, boreais, podem não ser consideradas pulmão do mundo, mas elas têm uma importância enorme para a ciclagem não só do carbono, mas de todos os outros nutrientes, nitrogênio, fósforo, enxofre, todos os outros elementos que circulam nos seres vivos. Então, tem uma importância extremamente grande para a manutenção do equilíbrio, né, da circulação dos elementos no sistema, para equilíbrio hídrico, né, e aí vai influenciar também na questão climática, como nós falamos, na fertilidade dos solos, enfim. Então, a remoção de árvores, o desmatamento, né, de árvores e outras plantas, vai influenciar no processo de absorção de gás carbônico pela fotossíntese, né?
quando você remove vegetação, você está removendo aquele elo que consegue transformar a energia do Sol em energia química no planeta. Sem energia química nos vegetais, você não consegue sustentar os demais elos das cadeias alimentares. Consequentemente, você tem o quê? Morte, extinção em massa de várias espécies que são dependentes da vegetação, ok? Fora todos os impactos que eu falei. Fora, né, o processo de desertificação que a gente falou que pode ocorrer em alguns locais como a própria Amazônia, enfim. Então, o desmatamento, a remoção de árvores e outras plantas, né, é um dos maiores impactos que a gente pode ter em termos de ciclo do carbono. Existe uma outra questão, né, pessoal? Imagina que essa biomassa toda vegetal, ela representa carbono orgânico, carbono na forma de biomassa. Se ocorrer um desmatamento, toda essa biomassa aqui ela vai ser utilizada para alguma coisa. Em geral, madeira, né? Mas é biomassa que deixa de fazer fotossíntese, então deixa de assimilar dióxido de carbono da atmosfera. Ou se ela for usada, por exemplo, como combustível como na queima, por exemplo, e aí é pior ainda, né? Porque além de parar de absorver o dióxido de carbono da atmosfera, essa biomassa que foi removida, ela, quando é queimada, todo o carbono que estava incorporado nela vai para a atmosfera, aumentando muito a concentração do dióxido de carbono, né, e causando todos os efeitos que a gente já falou, né, que é um gás que tem efeito estufa. O CO2 é um dos principais gases do efeito estufa, e quanto maior a sua concentração na atmosfera, maior será a temperatura, né, do meio. Então, com o passar do tempo, a temperatura tende a aumentar devido a essas emissões. Tá? O segundo ponto é a própria quantidade de gás carbônico, né, que é adicionado na atmosfera devido à queima de combustíveis fósseis e madeira. Então, além da madeira que vem do desmatamento, tem também a utilização daquele carbono que eu falei para vocês, que forma os combustíveis fósseis, que vão formar o petróleo, por exemplo, o carvão mineral, né? E esse carbono que estava lá isolado do meio, né, por milhares, milhões de anos, quando ele vem à tona e é utilizado pelo homem, principalmente, né, utilizado como combustível para o transporte, para meios de transporte, e uma carga muito grande de dióxido de carbono retorna para a atmosfera de uma forma muito abrupta, né, muito rápida, também contribuindo para a questão da intensificação do efeito estufa, ok? E a alteração do pH dos oceanos, como eu falei para vocês, né? O pH ele influencia na disponibilidade das formas de carbono. Né? Em geral, o aumento do CO2 na atmosfera já tem levado à acidificação dos oceanos, e isso vai fazer com que o equilíbrio do carbono ele não se desloque para a formação de carbonatos. Ele fique na forma de CO2 livre ou na forma de bicarbonatos. E aí o que a gente vai ter? O impedimento na formação de carbonato de cálcio nos organismos, em cerca de 40%. Né? Então é uma redução muito grande na formação de calcário nos oceanos devido à acidificação do meio, ok? São três, talvez, dos principais pontos que a gente deva considerar quando fala, né, de ciclo do carbono, interferência humana. Bem, eu trouxe para a gente finalizar, né? Não poderia deixar de falar o tema que abriu a aula de hoje, mas relacionado às mudanças climáticas, né, oriundas da poluição atmosférica. Então vamos aí, né, aos dados. Vocês já ouviram falar no IPPC, né? Que é IPPC em inglês, né? Mas em português seria Instituto Intergovernamental de Mudanças Climáticas. O IPPC, ele reúne, pessoal, cientistas, pesquisadores, professores do mundo inteiro. Nada mais, nada menos do que de todo o mundo. Né? Todos têm representações de todas as nações, inclusive daquelas que os governos, né, acham que mudança climática é balela. Né? Mas tem representações de todas as nações.
Bem, acontece que são milhares de publicações já que foram, né, realizadas. Eu falei para vocês que a partir da década de 60 foi feito um controle, um monitoramento muito maior das emissões, da concentração do dióxido de carbono atmosférico, né? E o que a maioria dos pesquisadores que participaram do IPCC ou de outros grupos de estudo, né, que envolvem mudanças climáticas, o que eles têm apontado é que, devido ao fato que nós conhecemos do dióxido de carbono atuar como um gás estufa, né? Um gás de efeito estufa, ou seja, ele consegue absorver e armazenar calor na nossa atmosfera. Então, quando a luz entra, a luz visível entra, aquece a superfície da Terra. Essa superfície ela emite calor na forma de ondas infravermelho, lembra? A radiação infravermelho é sinônimo de calor. Esse calor ele fica estocado, aprisionado na atmosfera devido à presença desses gases estufa, como o CO2, o metano, o CH4, o próprio vapor d'água tem um efeito estufa também de manutenção desse calor, né? E óxido de nitrogênio, enfim. Existem alguns gases, né? Os principais seriam talvez o CO2 e o metano. O metano ainda tem um poder mais forte do que o dióxido de carbono em termos de manutenção do calor. Lembrando que o efeito estufa ele é essencial para a vida, né? Ele garante a manutenção da temperatura média do planeta, a temperatura mais ou menos constante, né? Por isso que a temperatura ela não varia tanto entre o dia e a noite. Claro que varia. A noite é mais fresco, né? De dia é mais quente. Só que essa variação ela não é tão grande, ela só não é maior devido à presença desses gases que conseguem conservar o calor na atmosfera, né? A todo tempo, inclusive à noite, tá? Acontece que intensificar esse efeito estufa por esses gases é tornar a nossa atmosfera, com o passar do tempo, mais quente. Então, daí vem, né, os vários gráficos que vêm mostrando a correlação direta que a temperatura tem com o aumento das emissões de dióxido de carbono. E aí vem várias previsões que mostram que a temperatura pode aumentar, né, até 2100, de repente pode chegar até mais, a temperatura média do globo, né? Pode aumentar até 5 graus Celsius, por exemplo. Ah, 5 graus Celsius não é nada. Quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou lá e curto o verão Rio 40 graus. 5 graus, né, dessa forma, e para a gente, né, dessa forma que a gente está colocando, pode não parecer muito. Mas poucos graus, né, que já tem variado em regiões como as calotas polares, né, as regiões tropicais, já tem influenciado na biodiversidade. Se a gente for documentário que eu mostrei, que eu deixei para vocês assistirem e fazer o resumo, trata muito disso, né? Vocês vão ver que o Leonardo DiCaprio, né, que foi, foi escolhido lá para ser o mensageiro da paz, né, pela ONU, com relação para a paz ambiental, digamos assim, ele rodou durante 2 anos, foi mais ou menos o que o Al Gore fez no documentário anterior. Mas ele rodou o mundo por 2 anos para ver impactos diretos do aumento da temperatura, como derretimento de calota, velocidade do derretimento de calotas polares. Se a gente conseguir fazer uma pesquisa rápida no Google de fotografias históricas, né, de algumas, né, de 10 anos atrás e dos últimos anos, né, de regiões no Ártico e na Antártica, vocês vão observar que tem uma diferença grotesca, né? Isso é devido já ao derretimento. O volume de água que já adentrou no mar também já é um volume considerável, né? Alguns países, como o próprio Estados Unidos, que não acredita muito, né, em termos de governo, nessa questão de aquecimento global e impactos das mudanças climáticas, né, o litoral da Flórida, se não me engano, já sofreu com o aumento dos oceanos. Eles gastam um dinheirão para bombear a água de volta para o oceano e suspendendo asfaltos, casas, fazendo bloqueios porque o mar já está invadindo de uma forma e vai invadir mais, né? O que eles têm feito hoje, por exemplo, vai dar conta de conter os efeitos do aumento do nível do mar até no máximo 50, 40, 50 anos. E aí a gente pergunta, e o que vem depois?
o que que a gente vai deixar de herança para as gerações que vão ficar, pessoal? Se todo mundo começar a pensar assim, né? Ah, eu vou viver tudo que eu posso porque, né, daqui 50 anos eu não vou estar aqui para contar história. Pô, mas que legado que a gente vai deixar? Que mundo a gente vai deixar para as próximas gerações? Se a gente tiver esse pensamento, é melhor decretar um apocalipse logo, né? Porque se for para viver com esse pensamento, né? Acabou. A gente tem que pensar na continuidade do planeta e enquanto a nossa espécie estiver aqui, pelo menos, né? De manutenção. Isso é uma questão de sobrevivência, né? Bem, enfim, então o IPCC, esse instituto, né, que é intergovernamental, envolvendo várias nações, vários pesquisadores do mundo inteiro, tem milhares de publicações que comprovam, né, que o dióxido de carbono ele tem uma correlação direta com o aumento da temperatura global e com essas mudanças climáticas, né? Bem, esse gráfico aqui ele é um gráfico que foi extraído de um observatório localizado em Mauna Loa, né? É uma região, uma ilha do Havaí, né? Né? Esse observatório ele fica localizado em cima de um vulcão que não está mais ativo, que é o vulcão Mauna Loa. E dali eles conseguem fazer amostragens e registros, né? Desde 1958 eles vão fazendo registros das concentrações de dióxido de carbono atmosférico e observaram que da década de 60 até, né, o início do século 21, né, a quantidade de dióxido de carbono ela tem aumentado progressivamente, tá? Progressivamente. Bem, se continuar assim, os efeitos vão ser cada vez maiores em termos, né, globais, de derretimento de calotas, né, perda de organismos sensíveis. O urso polar, né, que ocorre só no Polo Norte, no Ártico, ele já está em risco de extinção. Ele, por exemplo, devido à quebra e ao derretimento das geleiras, ele tem perdido espaço de habitat, né, e o seu nicho ecológico tem sido comprometido, né, devido ao derretimento das calotas e o hábito dele de mergulho para caçar, né, um predador e se alimentar, a distância entre os blocos de gelo que ele utiliza para mergulho e para subir a superfície para respirar e se secar tem aumentado muito. Então, cada vez mais tem registro de ursos polares mortos devido ao derretimento das geleiras, né? Esse é um ponto. Tem vários outros, né? A gente poderia pegar, por exemplo, os próprios corais que eu falei para vocês. O efeito do branqueamento de corais é um efeito, um reflexo também da acidificação e do aumento da temperatura dos oceanos. Corais são estruturas sensíveis, né? Associações entre algas e coral, que é um tipo de animal, um selenterado, né? Um quinidário. E aí ele sofre. Quando aumenta a temperatura e a acidez, a alga morre, o coral morre e sobra só esqueleto calcário. E lembrando que os recifes de corais são grandes depositários da biodiversidade oceânica, garantindo, né, ambiente, né, berçário para a reprodução de várias espécies, enfim, quebra a energia das ondas que chegam nos continentes. Tem uma vasta importância em termos de produtividade também. E por aí vai, né, pessoal? N exemplos. Vocês já ouviram falar que a temperatura influencia na formação na determinação do sexo, por exemplo, para répteis, né? Eu não lembro se são temperaturas maiores que favorecem o surgimento de fêmeas, por exemplo, em tartarugas marinhas, né? Aquelas covas que elas fazem e depositam os ovos, os ovos que ficam mais em cima, eles esquentam mais. E, se não me engano, dão origem a, a fêmeas. E os ovos que ficam embaixo ficam em menores temperaturas, dão origem a machos. Se não for essa relação, é o inverso, mas o fato é que a temperatura influencia na determinação do sexo. Se as temperaturas globais médias estão aumentando, a cada ano que passa, a população de tartarugas marinhas passa a ter o predomínio de um sexo em detrimento do outro. Até o momento em que você vai ter ou muitas fêmeas e poucos machos, ou muitos machos e poucas fêmeas, mas você não vai ter em termos reprodutivos, você vai ter, vão ocorrer perdas muito grandes, a ponto de poder levar à extinção das espécies, ok?
Fora as perdas de cultura, né? Tudo isso que vocês já ouviram falar que são consequências das mudanças climáticas, tá? Eu trouxe um gráfico, né, também do mesmo instituto, né, do mesmo observatório, né, com anos mais recentes, até aqui meados de 2015. Então a gente já pega o início, né, bastante tempo aqui no século 21. E num curto período de tempo, ó, o que que a gente observa? A média da concentração de dióxido de carbono, né, na atmosfera continua aumentando, não reduz não. Por mais que tenha interferências, né, mundiais de ONU, né, tenha os vários encontros, né, em prol da redução da emissão de dióxido de carbono atmosférico, né? Desde o que ocorreu lá atrás, né, com o protocolo de Kyoto e tudo mais, continuam ocorrendo, mas que em termos de efeitos, né, na prática a gente não está observando redução dessa emissão, tá? Isso se deve a vários fatores, né? Aqui é só para acabei já explicando, né? Já falamos de efeito estufa, mas só mostrando para vocês como que o dióxido de carbono e outros gases como metano, né, contribuem para o efeito estufa, né? Então a radiação chega na superfície da Terra, principalmente aquela radiação visível que a gente falou, a superfície esquenta, emite ondas de calor, que é a radiação infravermelho, parte dela escapa de volta para o espaço e outra parte fica retida, ó, devido à presença dos gases estufa, como CO2, metano, vapor d'água, ozônio aqui embaixo também ajuda na retenção, óxido de nitrogênio. Esses gases, então, ó, fazem com que retorne, que esse calor fique aprisionado aqui. Quanto maior a barreira, menos calor vai voltar para o espaço, mais calor fica aprisionado. É o efeito de um carro fechado, com os vidros todos fechados, num dia de sol. O carro fica lá parado no sol, ele esquenta. A luz solar ela entra, atinge o interior do carro, esquenta o ar, a superfície do carro. O calor que é gerado ali no interior, ele não sai pelo vidro. O vidro retém o calor ali dentro do carro. Por isso que quando você entra no carro está aquela estufa. É exatamente o mesmo processo que ocorre aqui, né, na atmosfera terrestre. Bem, e pode piorar essa situação, pessoal? Além do que nós estamos vendo, assistam o documentário, façam o resumo que vai ser bem esclarecedor, tá? Vai complementar bem essa aula. Então, ó, as emissões pode piorar até 2100, né? O ano de 2100. O que que pode acontecer? Então, esse aqui foi um estudo que foi divulgado, eu tirei essa informação da página da BBC, né, que mostrou as emissões que nós temos agora, né, no ano de 2020, em gigatoneladas de dióxido de carbono, né? Então a gente estamos aqui na faixa dos 50. Bem, se nós cumprirmos todas as promessas que têm sido feitas de redução, de, né, atividades sustentáveis, né, todas as nações compactuarem, cumprirem as metas de redução da emissão de dióxido de carbono. Se isso acontecer, mas isso é utopia, né, infelizmente, o que acontecerá em 2100, até 2100? Nós conseguiremos manter durante um tempo e reduzir a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Se a gente cumprir todas essas metas, mesmo assim a temperatura ela pode aumentar de 2,5 a 2,8 graus Celsius, em média, tá? Ah, mas por quê? Se vai reduzir aqui, não tem que reduzir a temperatura média? Não. Ou manter? Não. Na verdade, não. Por quê? Vocês já ouviram falar que tudo que nós estamos lançando no planeta hoje, na atmosfera, isso vem a longo prazo. A gente tem um delay, né, de ação. Né? Então, nós temos que parar imediatamente, justamente porque parar agora, né, significa ter os benefícios lá na frente, né? Então, existe um delay entre a redução das emissões e a redução da temperatura. Por isso que demora. Até 2100, mesmo a gente cumprindo as metas, vai aumentar um pouco a temperatura. Se seguindo as políticas atuais, tipo assim, deixar do jeito que está, não aumentar, né? Se a gente continua com as políticas atuais, do jeito que está, a temperatura ela vai aumentar de 2,8 a 3,2 graus Celsius, tá?
Isso se a gente cumprir as políticas públicas, né, que se intensificaram nos últimos anos. Esse que é o pior cenário, né, gente? Se os países, né, não agirem, se enquanto as grandes potências como Estados Unidos, né, virar e falar, não, eu não vou cumprir, eu vou pagar para os outros países cumprirem, quando não der para pagar, eu vou parar de pagar, mas eu vou continuar poluindo. Enquanto existir essa mentalidade por parte de algumas nações, né, esse aumento vai ampliando, certo? E aí podemos atingir escalas muito altas de emissões, tá? E até 2100, num cenário como esse, mundial, nós chegaríamos aí até a 4,8 graus Celsius, né? O aumento da temperatura média. E voltando a falar, né? Esse aumento aqui, gente, é grotesco. Aumentar 0,5 graus Celsius já, já quer dizer perda de cultura, perda de biodiversidade, vários problemas ambientais. Se perder 5 graus, se aumentar 5 graus Celsius, os prejuízos são inimagináveis, ok? Né? Talvez não, né? Nós não estaremos aqui até 2100, mas os nossos filhos estarão. Então, a gente tem que pensar porque o que estava escrito está acontecendo, né? As previsões que foram feitas lá atrás, elas estão ocorrendo agora, em termos de mudanças climáticas, ok? E aí, ó, só para a gente ver quem são os maiores vilões nessa história de emissão de CO2, né? Os maiores emissores de dióxido de carbono do mundo. No ranking aí, em primeiro lugar, nós temos a China, né? A China tem, né, China e Estados Unidos, né, sempre ocuparam os primeiros postos aí já há bastante tempo. Apesar disso, pessoal, a China, apesar de ser o primeiro, né, ela tem tomado algumas medidas dos últimos anos, inclusive investindo uma das coisas que ela mais tem, que é tecnologia, na, na produção de energias alternativas, né? Eu estava vendo uma reportagem há pouco tempo falando que a China gastou muito dinheiro na parte de muita tecnologia, né? E aí em tecnologia investir em pesquisa na área de tecnologia, inovação, para desenvolver, né, equipamentos, né, produtos que consigam ser utilizados para a população, para a indústria e consigam aproveitar outras formas de energia que não sejam a forma de combustíveis fósseis. Então ela tem investido muito na forma de utilização de energia solar, né? Para tentar reduzir e perder esse posto, que não é mérito nenhum, né? Apesar de ser uma das maiores economias do mundo, né? Tem aqui também tem causado os maiores impactos, né, em termos de mudanças climáticas e poluição atmosférica. Então, Estados Unidos, União Europeia, Índia. A Índia, apesar de não ter tanto dinheiro assim, né, é um país em desenvolvimento, como nós somos também, mas o que que acontece? Uma população muito grande e a Índia ainda utiliza muito o carvão mineral como fonte de energia. Então, a utilização de carvão, a queima de carvão na Índia é um dos maiores motivos para ela ter uma grande contribuição de CO2. Uma população pobre, uma população que nem toda ela tem energia elétrica, e isso, inclusive, é um dos motivos que levam várias populações indianas a utilizarem ainda, né, o carvão. Às vezes usam em detrimento do carvão uma pasta que eles fazem como se fosse um bloco compacto de esterco, né, de gado, né, que são produzidos. Ah, e tem isso também, né? Produção de gado, vocês sabem que aí não é nem falando de CO2, né? Mas vocês sabem que o gado, a produção de gado é uma dos principais responsáveis pela eliminação de metano na atmosfera. O gado, quando vai se alimentar do capim e o que ele emite através de flatulências, em termos de metano, né, é muito grande. E o metano é muito mais agressivo do que o dióxido de carbono em relação a efeito estufa, tá? Então aqui tem o ranking, quem quiser pesquisar um pouquinho mais depois para ver, né, a situação de outros países, mas é só para a gente mostrar aí quem são os recordistas, né? Todo mundo já sabe, China e Estados Unidos. E esse gráfico, né, que é o último da aula de hoje, vem para a gente poder demonstrar o impacto
da Covid, do novo coronavírus, nas emissões de dióxido de carbono, né? Vocês devem ter ouvido falar, assistindo o noticiário, que foi midiado que nos últimos meses a qualidade do ar na China melhorou muito, né? A qualidade do ar em outros países também melhorou muito devido ao confinamento, ao isolamento social. Então, o isolamento social levou à redução na produção industrial, levou à redução de consumo, mudou o hábito de vida das pessoas, né? E nós sabemos que o hábito de vida, o consumismo principalmente, ele está diretamente relacionado às emissões de dióxido de carbono. Enquanto a gente, em vida, né, o que a gente gasta de energia e consome andando de carro, né, na produção de energia, para alimento, para produzir gado, para produzir tudo, a gente usa e emite, né, dióxido de carbono na atmosfera. Então, quando reduz isso, se tem uma mensagem importante que o novo coronavírus mostrou para o mundo, é o quanto, né, o homem causa de impacto, né, na atmosfera e em outros sentidos também. Bem, esse gráfico vamos interpretar junto aqui rapidinho. Aqui na linha fina é o ciclo sazonal, né? Vocês veem essas oscilações e uma linha no meio sempre. A linha no meio ela representa as médias, é a tendência, tá? Esses picos aqui são os picos sazonais. As concentrações de dióxido de carbono vão variar de acordo com a época do ano, né? Época mais quente, época mais fria. Se o local é de clima temperado ou se é de clima tropical, né? A velocidade com que esses picos acontecem pode variar. Enfim, a intensidade também. Mas é importante a gente observar essa média, que é o comportamento da tendência do dióxido de carbono. A gente tem a previsão anterior, antes de imaginar que existiria coronavírus, seriam essas pretinhas aqui, ó. Na verdade, essas pretinhas é o que a gente tem de registro anterior, né? Seria a previsão média para o ano. Em 2018, ó, a gente teria essa concentração de dióxido de carbono. Em 2019 a gente teve isso. E aí a gente tem duas situações. A gente tem considerando essa tendência aqui dessa curva, a gente teria uma previsão para 2020 que seria essa estrelinha vermelha, tá? Acontece que foi feito o acompanhamento do ciclo anual para 2020 né, durante os meses que se passaram e foi projetado isso também, né, para os próximos meses. E aí olha que interessante. Aqui a gente tem a redução da emissão devido ao Covid-19, né, que é o azulzinho. Então aí, aqui a gente consegue observar o que, ó? Vocês estão vendo essa diferença aqui, ó? Parece mínima, né? Mas para poucos meses é muito. Então olha só, a linha azul representa, né, as emissões devido ao Covid. A linha vermelha era o que era para ocorrer, né? Era o previsto, continuando a tendência atual que nós tínhamos, né, anterior. Então, isso deixa um recado muito grande para a gente, né? Olha o potencial de uma virose, uma pandemia no mundo, né? Parece que veio para dar um alerta, além né, da questão dos governos e das particularidades, né, e dos comportamentos em termos de valorização da vida humana, mas também da valorização ambiental, o quanto a gente afeta e impacta né, o meio ambiente. Então, acho que esse recado aqui é o melhor recado para a gente terminar a aula de hoje, né? Esse gráfico aí, eu coloquei as referências aqui, vocês têm disponíveis os slides, podem pesquisar mais sobre os assuntos, né, que são assuntos bem atuais, num ciclo do carbono vai ser atual para a vida toda, a gente nunca vai, não consegue se desligar desse assunto, e ele é muito importante para a área de vocês de atuação, porque vocês sabem, né, que as atividades agrícolas, a pecuária, todas essas atividades, elas influenciam muito também nessas emissões quando a gente fala de energia em produção, né, da produtividade, né, a produção de gado, como nós falamos, né, influencia muito no efeito estufa. Na agroindústria também, que é uma área que vocês podem atuar, né, na produção, né, dos diferentes produtos agroindustriais, vocês têm a utilização também de algumas tecnologias que geram emissões. Então é importante a gente ponderar
saber o que está acontecendo e ouvir sempre os dois lados da moeda, né? Antes de tomar qualquer decisão ou manifestar qualquer opinião, é sempre bom a gente estar bem embasado, tá? Pessoal, aqui são